Enquanto muitos se revoltam com o véu do esquecimento, se sentindo roubados e até sabotados, outros acreditam que sem ele a nossa evolução não seria possível. Mas afinal, o véu do esquecimento é uma bênção ou uma maldição? E as nossas lembranças? Elas são apagadas? Elas são roubadas da gente? Como eu vou reparar os meus erros se eu não me lembro deles? Será que é o véu do esquecimento que mantém a gente preso nesse ciclo reencarnatório? Fica comigo até o final que nesse vídeo você vai entender tudo isso. Oi, eu sou a Nibi e nesse canal eu compartilho muitas reflexões e conhecimentos espirituais. E hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o véu do esquecimento. Esse vídeo tá super completo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. E agora bora pro vídeo. Desde que eu criei esse canal, eu tenho recebido muitas perguntas sobre o véu do esquecimento. E eu percebi que muitas pessoas se sentem sabotadas como se tivessem roubado a memória delas, na intenção de manter elas presas nesse ciclo reencarnatório. Como se o véu do esquecimento existisse para aprisionar a gente, para impedir que a gente avance. E analisando mais superficialmente, isso até pode fazer algum sentido. Só que quando a gente para se aprofundar mais, a gente percebe que é totalmente o contrário. Na verdade, o véu do esquecimento é uma ferramenta de evolução super necessária. E assistindo esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir entender o porquê. Então não sai daí, que eu já vou começar explicando algumas funções desse véu. Começando pela função de resolver desafetos. Em muitos casos, o perdão e a reconciliação só é possível graças a esse véu. E para você conseguir entender bem isso, a gente vai criar uma situação agora. Imagina que alguém te fez muito mal numa existência passada e você acabou criando um sentimento de ódio muito grande por essa pessoa. Aí essa pessoa desencarna, sofre o que tem que sofrer pelos erros cometidos, consegue reconhecer o mal que ela fez, se arrepende, evolui e quer o seu perdão. Só que você desencarnou com ódio mortal dela. Você não se conforma com o mal que ela te fez. Mesmo que ela tente, você não consegue perdoar ela de jeito nenhum. E isso só faz mal para você mesmo, porque ela já colheu o que ela plantou. Ela já passou pelo que ela tinha que passar. Ela já se arrependeu, ela já aprendeu, ela já evoluiu em relação a isso. Mas você não. Você ainda está preso naquilo que ela te fez, inconformado. E esse ódio só aumenta dentro de você. E ele fica tão grande que você fica décadas ou até séculos no plano espiritual tentando encontrar essa pessoa para se vingar. Só que essa pessoa já se arrependeu e já reparou os erros dela. Ela já retomou o processo evolutivo dela. E você está aí parado nesse sofrimento que só te atrasa e te envenena. E mesmo ela tentando se aproximar de você para se redimir e para te ajudar, você não aceita de jeito nenhum. E não tem nada que faça você se libertar desse sentimento de ódio. Então, nesse caso, a única forma de você conseguir perdoar e se reconciliar com essa pessoa, para você poder se libertar desse sentimento que está te empacando e poder voltar a evoluir, é reencarnando com ela. Só que se vocês reencarnassem sem o véu do esquecimento, não adiantaria nada. Porque assim que vocês se encontrassem, você se lembraria do que ela te fez e cairia naquele sentimento de ódio de novo. Aí você empacaria de novo. Por isso, ao reencarnar, é necessário que você se esqueça do que você já viveu, ou de quem você já foi, porque assim você não vai lembrar do que aquela pessoa te fez. E o perdão vai se tornar mais possível para você. Ele ainda não é garantido, mas pelo menos ele já se torna possível. E por que eu falo isso? Porque quando você se encontrar com essa pessoa, é muito provável que você não goste dela, ou algo do tipo. Porque embora você esteja sujeito ao véu do esquecimento, as suas lembranças não foram apagadas. Elas continuam armazenadas no seu inconsciente. E daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Eu ainda vou repetir muito isso nesse vídeo. Mas só para você conseguir entender, essas lembranças que estão guardadas no seu inconsciente se refletem de vez em quando. E nesse caso, pode se refletir numa antipatia. Só que mesmo sentindo uma antipatia estranha, a chance de você conseguir ver essa pessoa sob uma nova ótica é bem maior agora. Você percebe que coisa maravilhosa? Graças ao véu do esquecimento, você trocou um ódio terrível, que estava te empacando, por uma simples antipatia sem motivo aparente. É algo muito mais fácil de você conseguir lidar. E como essa pessoa também reencarnou para isso, para se reconciliar com você e conseguir o seu perdão, ela vai se esforçar ao máximo para conseguir ganhar sua simpatia.
Porque mesmo que ela também não se lembre de você ou do mal que ela te fez, as lembranças dela também estão no inconsciente dela e também vão se refletir de alguma forma. E no caso dela, pode se refletir num desejo absurdo de ser legal com você, por exemplo, ou numa vontade inexplicável de te ajudar, de te amparar. Muitas vezes ela até pode vir como a sua mãe, porque como o laço de amor materno é um dos mais fortes que existem, muitas vezes ele é usado para casos como esse. Isso costuma ser muito eficiente, e mesmo assim não é garantia de sucesso. Às vezes nem esse laço resolve, aí é necessário outras reencarnações, até a pessoa conseguir. Então o véu do esquecimento não serve para atrapalhar a gente ou sabotar. Ele serve para ajudar a gente, como nesse caso, por exemplo. Ele é fundamental para resolver isso. Sem ele, você poderia ficar preso naquele sentimento de ódio para sempre. Por isso ele é uma bênção. E quando chegar o momento de você retornar para o plano espiritual, você vai chegar lá só com as lembranças dessa sua última existência. E não mais com as lembranças daquela outra. Então aquela pessoa que te fez aquele mal terrível, agora é uma pessoa totalmente diferente para você, porque ela foi alguém melhor dessa vez. E por isso você não sente mais aquele ódio terrível por ela. Talvez agora você até sinta amor. E aquele ódio jamais se transformaria em amor sem o véu do esquecimento. E uma coisa muito importante de se entender é que esse esquecimento é temporário. Eu vi muitas pessoas revoltadas como se elas tivessem sido roubadas. Só que isso não é verdade. Todas as coisas que você já viveu antes dessa sua existência de agora estão armazenadas no seu inconsciente. E a gente pode chamar isso de bagagem. Todos nós temos uma bagagem que é só nossa e que nada nem ninguém pode tirar da gente. Ela só é fechada temporariamente por causa das nossas necessidades evolutivas. Mas assim que a gente adquire condições, a gente pode abrir e rever tudo que tem ali. E já já eu vou falar mais sobre isso. Nesse vídeo eu ainda vou fazer outras simulações e vou dar outros exemplos para você conseguir entender de uma vez por todas como tudo isso funciona na prática. Então não sai daí, fica comigo até o final, que eu te garanto que até o final desse vídeo você vai estar entendendo tudo isso. E se você ainda não deixou seu like, pode clicar aí rapidinho, porque não custa nada e me ajuda muito a continuar gravando esses vídeos para você. Agora bora seguir. Outra função importantíssima do véu do esquecimento é tirar temporariamente o peso emocional do nosso passado. Em outras existências, a gente já passou por traumas terríveis. A gente já perdeu pessoas amadas de maneiras super trágicas. A gente já cometeu crimes. A gente já foi vítima de crimes. Enfim, tudo isso acaba gerando um peso emocional muito grande na gente. E junto com esse peso vem o sofrimento. Vem a culpa, a revolta, o remorso profundo. Coisas que dificultam muito o nosso avanço. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele sempre dá um jeito da gente continuar em frente. E o véu do esquecimento é um baita instrumento para isso. Então, assim que a gente reencarna, a gente se esquece de tudo isso temporariamente, ganhando a oportunidade de avançar na nossa jornada evolutiva sem todo aquele peso emocional do nosso passado. É como se a gente ganhasse um quadro branco novinho para desenhar a nossa nova história. É uma chance novinha em folha de aprender coisas novas sem o peso dos erros passados. E é aí que muita gente reclama, alegando que elas repetem os mesmos erros por não se lembrarem deles. Mas se você comete um mesmo erro de novo, não é por causa desse esquecimento. É porque você ainda não aprendeu o que você tinha que aprender com esse erro. Você ainda não evoluiu em relação a isso. Tanto que se a gente for olhar para a nossa existência de agora, a gente com certeza vai encontrar algum erro que a gente acabou cometendo mais de uma vez. E aí? Que desculpa a gente dá nesse caso? Então o fato da gente se lembrar que a gente cometeu determinado erro não impede a gente de cometer ele de novo. Se a gente não aprendeu de verdade com aquilo, a gente vai fazer aquilo de novo, independente se a gente se lembra daquilo ou não. Mas se a gente aprendeu de verdade com o erro, o véu do esquecimento não vai fazer a gente cometer ele de novo, porque o aprendizado daquilo está guardado nessa nossa bagagem que eu falei. E mesmo que ela esteja fechada temporariamente, está tudo dentro dela, que no momento é o nosso inconsciente. E elas se refletem em intuições, em medos, em inclinações, em simpatias, em antipatias, enfim, elas se refletem de várias formas. Então, se em alguma existência passada você cometeu determinado erro e conseguiu aprender e evoluir com ele, pode ter certeza que se você tiver a oportunidade de cometer ele de novo agora, alguma coisa lá no seu íntimo vai te dizer que aquilo está errado. E a sua consciência não vai deixar você fazer aquilo de novo, porque aquilo já foi aprendido. Agora, caso você erre de novo, eu sinto te dizer, mas a culpa não é do véu. É você que não aprendeu o que tinha que aprender quando cometeu esse erro no passado.
E no final desse vídeo eu vou explicar tudo isso melhor. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas não desiste, porque nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. E agora bora voltar para o vídeo. Outra função maravilhosa do véu do esquecimento é a de nos dar liberdade para fazer novas escolhas. Porque esquecendo das nossas experiências anteriores, a gente ganha a oportunidade de atuar nessa existência atual com mais liberdade, sem ficar limitado àquelas crenças antigas ou àqueles rótulos do passado. É uma oportunidade da gente recomeçar. Porque muitas vezes a gente acaba se fixando tanto em ideias equivocadas ou crenças limitantes, ou em preconceitos enraizados, de tal forma que a gente se fecha para todos os novos conhecimentos que surgem, para todas as novas ideias. É como se a gente parasse de aprender. E esquecendo tudo isso, a gente ganha a oportunidade de se recriar, de se melhorar. Assim a gente consegue atuar com mais liberdade, fazendo novas escolhas, sem ficar limitado por rótulos que a gente criou no passado. Por isso, outra função do véu do esquecimento é a de nos oferecer um aprendizado mais efetivo. Porque se a gente se lembrasse de tudo que a gente viveu nas nossas outras existências, a gente poderia ficar repetindo os mesmos comportamentos que a gente tinha antes. E o véu do esquecimento ajuda a gente a quebrar esses padrões negativos do passado. Esquecendo desses padrões, a gente consegue viver as experiências atuais de um jeito novo sem carregar aqueles vícios emocionais que a gente cultivou em outras existências. Assim a gente aprende de uma forma muito mais eficiente. E antes de continuar o vídeo, eu queria fazer uma pausa rapidinho para agradecer vocês por todas as mensagens lindas que eu tô recebendo lá no TikTok, no Instagram, aqui nos comentários também. E eu quero que vocês saibam que isso só aumenta a minha vontade de gravar esses vídeos para vocês. Então, muito obrigada por todo esse carinho. Vocês me deixam muito feliz e muito realizada. E se vocês quiserem me ajudar de alguma forma, não esquece de interagir com esses vídeos, curtindo, comentando, compartilhando com outras pessoas, porque é isso que faz o canal continuar no ar. E agora bora voltar para o vídeo. Outra função muito importante do véu do esquecimento é a de nos proteger da vaidade espiritual. Porque se a gente se lembrasse de tudo que a gente já foi, ou de tudo que a gente já viveu em outras existências, principalmente se a gente tiver ocupado alguma posição de poder, de influência ou de sabedoria, a gente poderia acabar desenvolvendo um sentimento de superioridade espiritual que prejudicaria a gente nessa nossa experiência atual. A gente poderia se apegar na ideia de que a gente foi um rei, de que a gente foi um sacerdote, um curador, um filósofo, ou que a gente teve uma missão especial. E isso poderia fazer a gente alimentar o orgulho e o ego em vez da humildade. Então esse esquecimento coloca todo mundo no mesmo ponto de partida. Se não fosse assim, a gente poderia ficar se achando bonzão por causa de alguma coisa que a gente foi ou que a gente fez em outra existência, e isso poderia atrapalhar a gente agora. Poderia fazer a gente se esforçar menos nessa nossa existência atual e, consequentemente, avançar menos, evoluir menos, presos na ideia de que a gente já é maravilhoso, só porque a gente conquistou ou fez algo grande no passado. Então o véu do esquecimento, além de todas as outras coisas que eu já falei aqui nesse vídeo, também protege a gente contra esse tipo de vaidade, que só atrasaria a nossa evolução. Com ele a gente continua com o aprendizado que a gente adquiriu no passado, só que sem a lembrança clara do que a gente fez ou do que a gente foi. E isso garante que a gente viva novas experiências com base no que a gente é agora, e não com base em títulos, posições ou glórias que a gente teve no passado. Assim a gente se esforça para ser cada vez melhor, em vez de ficar achando que a gente já é. Olha só quanta coisa boa. Por isso o véu do esquecimento é uma bênção. Tanto que só nesse tempinho aqui eu já consegui te mostrar várias funções maravilhosas dele. Ele ajuda na questão da culpa, do remorso, na questão de traumas antigos, ele facilita e possibilita o perdão, deixa a nossa mente mais livre para aprender coisas novas, protege a nossa saúde emocional, impede a vaidade espiritual, dentre muitas outras coisas que eu posso estar esquecendo de falar aqui. Então é graças a ele que a gente tem uma chance real de recomeçar e continuar evoluindo. É graças a ele que a gente consegue sair da estagnação que muitas vezes a gente entra por não conseguir lidar com determinados acontecimentos. E lendo algumas mensagens eu percebi que muita gente tem dificuldade de entender isso. E por não entenderem acabam se revoltando. Mas eu volto a repetir. Nada foi roubado de você. Você não foi sabotado. Esse esquecimento é temporário. Tudo que você já viveu em outras existências, tudo que você já aprendeu, tá na sua bagagem, que no momento é o seu inconsciente. E ninguém pode tirar isso de você, porque isso faz parte de você, faz parte do que você é.
E a gente ainda vai falar muito sobre isso nesse vídeo, porque a única coisa que acontece é que no momento que você reencarna, o zíper dessa bagagem é fechado temporariamente, só isso. E esse fechamento é necessário por causa de tudo isso que eu já te mostrei aqui nesse vídeo. Ele serve para te ajudar em um monte de coisa. Mas quando essa sua encarnação chegar ao fim e você retornar para o plano espiritual, você vai poder abrir esse zíper. Você vai poder fuçar em tudo que você quiser. E eu até vou aproveitar esse gancho para responder uma pergunta que vocês sempre me fazem. Assim que a gente desencarna, a gente volta a se lembrar de tudo? Porque eu acabei de falar que a gente vai poder abrir o zíper da nossa bagagem e fuçar em tudo que a gente quiser. Só que tem um porém. Isso não pode acontecer de repente, porque a gente acabou de passar pelo choque do desencarne. Aí já veio uma avalanche de lembranças em cima da gente. A gente ia surtar. A gente ainda não tem capacidade mental para aguentar isso. Então, quando a gente desencarna, a gente não volta a se lembrar de tudo imediatamente. Seria um choque muito grande para a gente. Por isso a gente chega no plano espiritual só com as lembranças dessa nossa última encarnação mesmo, sendo exatamente quem a gente é agora. E conforme a gente vai se libertando das influências do corpo físico, das influências da vida material, conforme a gente vai adquirindo condições, a gente vai se lembrando aos poucos das nossas existências passadas. Tudo sempre dentro dos nossos limites, dentro do que a gente pode aguentar, do que a gente pode suportar, para não correr o risco da gente estagnar de novo. Então, conforme a gente vai adquirindo condições, o véu do esquecimento vai se desfazendo e a gente vai se lembrando de uma coisa ou de outra, até a gente poder se lembrar de tudo. E quanto mais desapegado da matéria a gente for, quanto mais evoluído moral e espiritualmente a gente for, mais facilmente a gente vai retomar consciência de tudo que está nessa nossa bagagem. Porque, como eu já falei, nada foi perdido ou roubado. Tá tudo guardadinho aí. Beleza até aqui? Então agora eu vou responder uma outra pergunta muito comum. Como eu vou reparar os meus erros se eu não me lembro deles? Antes de responder essa pergunta, eu preciso explicar algumas coisinhas importantes. Muita gente acha que seria mais fácil reparar os nossos erros se a gente pudesse se lembrar deles. E analisando mais superficialmente, isso pode sim fazer algum sentido, mas é só se aprofundar um pouquinho para a gente perceber que não seria tão simples assim. Na teoria, isso até pode parecer fácil, mas na prática seria outra coisa, porque a gente ainda não tem capacidade mental para certas coisas. E quando uma coisa pesa demais, a nossa mente simplesmente buga, ela trava. Sabe quando a gente tenta pensar em outra coisa e não consegue? É tipo isso. E dependendo do nível desse travamento, a gente pode até entrar numa depressão profunda, ou até se matar, porque a nossa mente fica realmente travada em pensamentos negativos, em sentimentos negativos, em ideias negativas. Aí é só um reset para fazer ela voltar a funcionar. E esse reset é o véu do esquecimento, que é um reset temporário. Mas por que a nossa mente trava assim? Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Na fase evolutiva que a gente está, a mente ainda é uma faculdade muito nova. A gente ainda não sabe usar ela direito. Por isso a gente ainda tem tanta dificuldade de controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque a gente ainda não tem o domínio total dessa nova faculdade chamada mente. Na verdade, a gente ainda domina bem pouco, né? E se não fosse o véu do esquecimento, a gente não teria a menor condição de suportar as lembranças de todos os erros que a gente já cometeu e de todo o mal que a gente já causou. Ou você acha que basta você se lembrar de uma coisa horrível que você fez que já tá tudo certo? Você só resolve e pronto. Você realmente acha que isso não te causaria nenhuma dor? Às vezes a gente comete um erro bobo aqui e já não sabe como lidar, já não sabe como resolver. Às vezes um erro bobo já é suficiente para a gente ficar se martirizando, para a gente não conseguir se perdoar, para a gente ficar se condenando. E por mais que a gente tente pensar em outra coisa, a gente não consegue. Agora imagina se a gente se lembrasse de todos os nossos erros, até daqueles gravíssimos. A gente simplesmente não tem condições de lidar com isso ainda. Um dia a gente vai ter. A gente está caminhando para isso. Mas no momento a gente ainda não tem. Por isso o véu do esquecimento é uma ferramenta de evolução maravilhosa. Sem ele a gente ficaria preso em pensamentos e sentimentos de culpa, de angústia, de remorso, que inclusive a gente já ficou muitas vezes. E foi justamente o véu do esquecimento junto com a reencarnação que salvou a gente disso. Porque se dependesse da nossa capacidade de controlar a mente, a gente estaria preso até agora.
se martirizando e se condenando por coisas que a gente fez, sem conseguir se perdoar, sem conseguir seguir em frente, sem conseguir pensar em outra coisa. Por isso, se aprofundando um pouquinho mais, a gente percebe que não é tão simples assim. É muito importante a gente conseguir sair da superficialidade, da gente conseguir se aprofundar mais nas coisas. A lembrança dos nossos erros não ajudaria na reparação deles. Pelo contrário, só causaria dor, só deixaria a gente preso no passado, sofrendo e se culpando. Por isso, esse esquecimento, que é temporário, é absolutamente necessário nessa fase evolutiva que a gente está agora. E enquanto a gente não aprender a dominar a mente, que é esse instrumento fantástico que a gente ainda não sabe usar direito, ele vai continuar sendo necessário, até a gente aprender a controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aí sim, adquirindo o domínio sobre todas essas coisas, isso é, adquirindo o domínio sobre a mente, o véu do esquecimento deixa de ser necessário. Mas no momento ele com certeza ainda é. E a gente tem que agradecer por essa ferramenta maravilhosa que salva a gente de tantos abismos criados por nós mesmos pelo mau uso da mente. E agora sim eu vou responder essa pergunta. Como eu vou reparar os meus erros se eu não me lembro deles? Para você conseguir reparar os seus erros sem a lembrança deles, Deus, ou a vida, ou o universo, como você preferir chamar, te coloca em várias situações, relações e circunstâncias que te permitam essa reparação. Então você é colocado no lugar exato, com as pessoas exatas, nas circunstâncias exatas, tudo para que essa reparação possa acontecer. Então Deus te dá todas as condições necessárias para que você possa reparar os seus erros. Ele te coloca exatamente onde você precisa estar. Mas para que essa reparação aconteça, é claro que você também precisa fazer a sua parte. E a sua parte é buscar a prática do amor, do perdão, da paciência e do serviço ao próximo. Então, resumindo, se você estiver praticando essas coisas, você já está reparando seus erros. Só que sem o véu do esquecimento, todas essas coisas seriam muito difíceis de serem praticadas. Às vezes até impossíveis, porque as lembranças poderiam dificultar muito tudo isso. Por exemplo, imagina que você causou um mal terrível para uma pessoa numa existência passada. E por causa disso, os dois caíram num poço. Você caiu no poço do remorso e da culpa, e ela caiu no poço do ódio e da vingança. E os dois estão sofrendo profundamente por isso. Vocês não conseguem mais avançar. A mente de vocês ficou travada nesses sentimentos. Lembra que eu falei que a mente buga? E nesse caso, como vocês vão conseguir praticar todas essas coisas bonitas e maravilhosas que eu acabei de falar? E como você vai conseguir reparar o seu erro assim? Para que vocês possam se libertar desses sentimentos inferiores e voltar a sentir coisas boas, é necessário esquecer de tudo que aconteceu por um tempo. Assim vai ser mais fácil de vocês conseguirem se resolver. E é aí que entra o véu do esquecimento para ajudar. Ele vai libertar ela do sentimento de ódio, possibilitando o perdão, e vai libertar você do sentimento de culpa, possibilitando a reparação do seu erro. Mas, se você não lembra do que você fez para ela, como você vai conseguir reparar isso? Eu já te expliquei que tudo que você já viveu em outras existências está aí guardado no seu inconsciente e que essas coisas se refletem nessa sua existência atual através de diversas formas, através de intuições, inclinações, simpatias, antipatias, talentos, medos, tendências, enfim. Mas por que eu estou trazendo tudo isso de novo? Porque assim que você encontrar essa pessoa nessa sua nova existência, nessa sua nova encarnação, mesmo sem se lembrar conscientemente dela ou do que você fez para ela, você vai sentir alguma coisa que vai te guiar na reparação do seu erro. Porque esse desejo está aí dentro de você, no seu inconsciente, e ele vai ser refletido de alguma forma. Você pode sentir uma simpatia inexplicável por ela, por exemplo. E essa simpatia vai fazer com que você queira se aproximar dela, além de outros sentimentos que vão surgindo e vão te guiando também. Porque inconscientemente você lembra do mal que você causou para ela e principalmente da vontade que você tem de reparar isso. Aí, sem entender o motivo, você vai sentir uma vontade inexplicável de ser gentil com ela, de ajudar ela, de se aproximar dela. E todos esses sentimentos vão guiando você. Só que, do mesmo jeito que você tem tudo gravado aí, ela também tem, né? E isso também pode ser refletido nela de alguma forma, mas nada comparado àquele ódio que ela tinha antes. Tá vendo como o véu do esquecimento ajuda a gente a reparar os nossos erros? Se ela se lembrasse de você, você não teria a menor chance de reparar o seu erro.
Mas graças ao véu do esquecimento você tem essa oportunidade. Graças a ele você pode se relacionar com ela de novo, só que sem ela se lembrar conscientemente de você. E isso facilita muito o perdão dela e, consequentemente, a reparação do seu erro. Então é muito bom para os dois. Ela até pode vir como sua filha, por exemplo. E sendo um bom pai ou uma boa mãe para ela hoje, você consegue reparar o mal que você causou para ela no passado. E ela ainda consegue não só te perdoar, como também te amar. Percebe como esse véu é uma bênção? Mesmo que a gente não se lembre conscientemente dos nossos erros, inconscientemente a gente se lembra, porque é só um véu que ameniza as coisas pra gente. A gente não consegue ver com muita clareza, mas a gente sente. E seguindo a nossa intuição, seguindo esses reflexos do nosso inconsciente, e principalmente seguindo o caminho do amor, do perdão, da paciência e da caridade, a gente vai reparando os nossos erros sem nem perceber que a gente está fazendo isso. Então para de se preocupar com esse esquecimento. Você só precisa ouvir o seu coração e seguir o caminho do bem. É com essas coisas que você tem que se preocupar, não com o véu. O véu existe só para te ajudar. Se não fosse ele, em vez de reparar os seus erros, você ficaria se martirizando e se condenando eternamente por eles. Porque nem sempre é fácil a gente se perdoar. Muitas vezes chega a ser praticamente impossível. Mas graças a Deus, que para mim é uma inteligência magnífica que rege tudo com perfeição, a gente tem o véu do esquecimento para ajudar. A gente esquece temporariamente do que a gente fez, consegue reparar o nosso erro só seguindo a nossa intuição, e quando a gente volta para o plano espiritual e se lembra daquele nosso erro terrível, a gente percebe que ele já foi reparado. Aí a gente consegue se perdoar e encontrar paz de novo. Por isso o véu do esquecimento não é uma maldição, ele é uma bênção divina. E você não precisa se preocupar com esse esquecimento, porque Deus sabe o caminho para a sua cura. E Ele vai te colocar exatamente onde você precisa estar para poder reparar os seus erros. Ele vai te colocar nas circunstâncias necessárias, com as pessoas necessárias. E você só precisa confiar na sua voz interior e caminhar no amor, com o coração aberto, praticando bem, sabendo perdoar, tendo paciência e usando Jesus como modelo. É assim que a gente consegue reparar os nossos erros mesmo sem se lembrar conscientemente deles. Tá respondida essa pergunta? Então aproveita e já manda esse vídeo para alguém, porque se ele está ajudando você, ele pode ajudar outras pessoas também. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você está achando. Você está gostando dessa minha explicação? Essas coisas estão fazendo sentido para você? Escreve aí embaixo que eu quero saber. Essa sua interação é muito importante para eu poder continuar gravando para você. E agora bora continuar, porque esse vídeo já está ficando muito longo e eu ainda tenho algumas coisinhas para te explicar. Porque eu vi muitas pessoas falando que o véu do esquecimento é o que nos mantém presos nesse ciclo reencarnatório sem fim. E como eu quero que esse vídeo fique bem completo sobre esse assunto, eu acho importante falar sobre isso também. Porque só nessa frase aqui existem dois equívocos muito grandes. Primeiro, que o véu do esquecimento de forma alguma está mantendo a gente preso aqui. Pelo contrário, é ele que torna a nossa libertação possível. E segundo, que esse ciclo reencarnatório não é um ciclo sem fim. Ele tem fim. Inclusive, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso. Depois vai lá dar uma olhada que tá super legal. Eu vou deixar o link para você na descrição. Mas sobre isso aqui, eu consigo entender a linha de raciocínio dessas pessoas. É uma linha muito simples. Se o véu do esquecimento apaga a minha memória, eu não consigo avançar, porque ele apaga tudo que eu aprendo. E por mais que eu me esforce para aprender de novo, ele sempre faz isso. Aí eu não saio do lugar. E é isso que me mantém presa aqui, nesse ciclo sem fim. E se isso fosse verdade, se o véu do esquecimento realmente apagasse tudo que a gente vive e tudo que a gente aprende, isso faria todo sentido. Só que, como a gente já viu aqui nesse vídeo, ele não apaga nada. Tá tudo guardadinho no nosso inconsciente. E assim como os nossos erros estão armazenados aqui, tudo que a gente já aprendeu também tá. É aquela bagagem que eu falei no começo desse vídeo. Uns têm bagagens maiores, outros têm bagagens menores. Vai depender do quanto o espírito já viveu até aqui. Porque existem espíritos mais antigos e espíritos mais jovens. Mas todo mundo tem uma bagagem. E por mais que o véu do esquecimento feche o zíper dessa bagagem temporariamente, por causa de todos esses motivos que a gente já viu aqui, essa bagagem é sua. E ela tá sempre com você. Você nunca deixou de carregar ela, nem nunca vai deixar. E quando você precisa de alguma coisa que está dentro dela, mesmo com o véu você consegue acessar. De uma forma mais inconsciente, mas consegue. Por isso ele não está te prendendo aqui.
porque ele não tirou nada de você. E antes de te mostrar o que realmente está te prendendo aqui, nesse ciclo reencarnatório, eu quero explicar essa questão da bagagem, dando alguns exemplos para você conseguir entender isso melhor. Então vamos lá. Eu já falei várias vezes que o véu do esquecimento não apaga as coisas que a gente aprende no decorrer da nossa jornada. Tudo que a gente já aprendeu continua aí dentro de você, compondo o que você é hoje. E quando você tem muita facilidade de aprender uma coisa nova, por exemplo, muito provavelmente é porque você já aprendeu isso antes, em alguma outra existência. É como se agora você estivesse só relembrando. Aí você aprende rapidinho, enquanto outras pessoas estão ralando para aprender a mesma coisa que você. E isso acontece porque isso que vocês estão aprendendo já está na sua bagagem, mas ainda não está na delas. Eles estão adquirindo isso agora, por isso eles estão tendo mais dificuldade de aprender. Mas você não, você já adquiriu isso antes, num passado que você não se lembra agora, mas que está aí no seu inconsciente, refletindo na sua existência atual. E nesse caso está se refletindo nessa sua facilidade de aprender. Por isso o véu do esquecimento não está atrasando ou prendendo você. Ele não apaga as coisas que estão na sua bagagem, ele só guarda. E quando surge a oportunidade ou a necessidade de usar essas coisas, você simplesmente relembra. Sabe quando vem coisas que a gente nem sabe de onde vem? Coisas que a gente nem sabe como sabe? É por causa disso. De repente a gente pega dessa nossa bagagem. Uma coisa que a gente claramente não adquiriu nessa nossa existência de agora. Tipo quando uma pessoa pega um instrumento que ela nunca viu na vida e toca maravilhosamente bem. Ela nem sabe como ela aprendeu aquilo. Mas na hora que ela pega o instrumento, aquilo brota nela do nada. Porque uma das formas do nosso inconsciente refletir o conteúdo da nossa bagagem é através de dons, de talentos, de aptidões, às vezes de tendências, de aspectos, de inclinações. Porque tá tudo aí. Você percebe como nada é tirado da gente? Fica tudo armazenado no nosso inconsciente para quando a gente precisar. Eu vou dar um outro exemplo para você conseguir entender melhor. Vamos supor que numa outra existência você passou pela experiência de não ter uma casa para morar. Você vivia na rua. Como isso poderia se refletir nessa sua existência atual? Se essa experiência está aí na sua bagagem, é muito provável que hoje você se compadeça com quem vive nessa situação. E mesmo sem nunca ter vivido isso nessa sua existência de agora, você consegue entender e até sentir a dor das pessoas que estão nessa situação hoje. Isso porque numa outra existência você já viveu aquilo, você já esteve no lugar delas. E aquela sensação tá aí guardada na sua bagagem. Já outras pessoas podem olhar para essa mesma situação e não sentir nada, não sentir empatia nenhuma, compaixão nenhuma, porque isso ainda não está na bagagem delas. Talvez elas ainda precisem viver essa experiência numa existência futura para poderem desenvolver isso. E você que já viveu, que já experimentou, não precisa mais. Porque você já adquiriu as virtudes que aquela experiência oferecia. E por mais que agora você não se lembre da experiência de forma clara e consciente, ela está armazenada no seu inconsciente e ela se reflete nessa empatia e nessa compaixão que você tem hoje. Deu para entender mais ou menos como funciona? Isso também explica o porquê da gente precisar de tantas encarnações. Porque em cada uma delas a gente aprende algo novo e adquire virtudes novas. E como cada experiência ensina uma coisa diferente, a gente precisa viver todos os tipos de encarnação possível. Riqueza, pobreza, saúde, doença, paz, guerra. Entendeu por que existe tanta desigualdade nesse mundo? A gente está num planeta escola. Olha só como tudo vai se juntando. Deus é perfeito. Então tudo que você já viveu e já aprendeu em outras existências está aí com você, motivando as suas ações, motivando as suas escolhas e definindo quem você é hoje. O véu do esquecimento não tira nada disso de você. Mesmo sem ele, você continua com os aprendizados que você conquistou. Você sente, você intui e você age de acordo com tudo isso. Por isso esse esquecimento é chamado de véu. Não é um blackout que apaga tudo, é só um véu. Se eu pegar um véu e esticar aqui agora, você não vai mais conseguir me ver com tanta clareza. Mas você vai continuar me vendo. Eu não deixo de existir por causa desse véu. E o véu do esquecimento é tipo isso. Você ainda consegue ver, só que sem tanta clareza. Porque essa clareza te traria dificuldade para lidar com coisas que você precisa lidar agora. Se você pudesse ver com mais clareza todo o mal que você causou, por exemplo, você poderia não conseguir se perdoar por isso. Você poderia se sentir indigno de tentar qualquer reparação. Do mesmo jeito que se você pudesse ver com mais clareza todo o mal que já te fizeram, você poderia não conseguir perdoar essas pessoas, que hoje podem ser seus pais, seus filhos, seus cônjuges. Então esse véu abafa tudo, temporariamente, te dando a oportunidade de continuar,
de reparar, de ressignificar, de recomeçar, sem precisar apagar nada. Ele só deixa tudo meio opaco por um tempo para ajudar a gente. Então essa ideia de que ele apaga tudo que a gente já aprendeu e faz a gente cometer os mesmos erros tudo de novo, mantendo a gente preso nesse ciclo reencarnatório, está muito longe da realidade. Igual eu falei no começo desse vídeo, se você já cometeu algum erro em outra existência e conseguiu aprender de verdade com aquilo, pode ter certeza que não tem véu do esquecimento que te faça cometer esse erro de novo. Porque o aprendizado que ele te trouxe está gravado em você, faz parte do que você é. E esse esquecimento temporário de forma alguma apaga isso. Se nessa existência de agora surgir a oportunidade de cometer esse mesmo erro de novo, pode ter certeza que na hora H você vai sentir no seu íntimo que não deve fazer aquilo e você não vai fazer, porque o aprendizado que aquele erro te trouxe está aí na sua bagagem. E se for necessário, vai se refletir numa intuição, num medo, numa angústia ou em qualquer outra coisa que te impeça de fazer aquilo. O véu do esquecimento não tem nada a ver com a repetição de erros, porque se você realmente aprendeu, a sua consciência vai te alertar e você não vai fazer aquilo de novo. Agora, é claro que se você não aprendeu, assim que surgir uma oportunidade, muito provavelmente você vai fazer de novo. E o véu não tem nada a ver com isso. Aliás, desde quando se lembrar de um erro impede a gente de cometer ele de novo? É só olhar para essa nossa existência de agora. Às vezes a gente não precisa cometer o mesmo erro várias vezes para conseguir aprender. Nesse caso, a gente não tem como colocar a culpa no véu do esquecimento, né? Porque a gente sabe que a gente já fez aquilo, a gente sabe que aquilo foi errado, mas a gente vai e faz de novo. Não é verdade? E é normal. Isso é uma característica da fase evolutiva que a gente tá. Tá tudo certo. Muitas vezes é só assim que a gente consegue aprender. Agora, ficar culpando o coitado do véu do esquecimento é sacanagem, né? A gente precisa assumir a responsabilidade e sair desse papel de vítima. Porque definitivamente não é esse véu que está mantendo a gente nesse ciclo de reencarnações. O que mantém a gente aqui encarnando e reencarnando são as nossas próprias imperfeições morais. Ah, mas sem o véu do esquecimento eu poderia me livrar dessas imperfeições muito mais rápido. A gente já entendeu que não seria bem assim, né? Aí que a gente empacaria de vez mesmo. E enquanto a gente tiver orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância, ódio, inveja e tantas outras falhas, a gente vai continuar nesse ciclo reencarnatório, porque a gente vem para cá justamente para tentar vencer todas essas coisas. Então, se você quer se libertar desse ciclo e parar de vir para cá, em vez de ficar se revoltando com o véu do esquecimento, procura vencer todas essas coisas em você, porque é isso que vai te libertar. Conseguindo vencer tudo isso, a gente não vai mais precisar reencarnar nesse tipo de mundo. Inclusive é sobre isso que eu falo naquele vídeo que eu indiquei para você. Então assim que terminar esse aqui, não esquece de ir lá assistir. E outra coisa, do mesmo jeito que o véu do esquecimento não é um sabotador, esse ciclo reencarnatório não é uma prisão. É só uma ferramenta educativa necessária para essa fase evolutiva que a gente está agora. Então não é nenhum castigo ou sabotagem, é só necessidade evolutiva. No momento, a gente ainda precisa disso para crescer. E entendendo o funcionamento de tudo isso, a gente pode acelerar o nosso processo. Porque a gente consegue perceber que todas essas dificuldades e desafios que nos aparecem, na verdade, são oportunidades maravilhosas de reparar os nossos erros e de vencer essas imperfeições morais que mantêm a gente nesse ciclo reencarnatório. Aí a gente dá o nosso máximo. Sempre que eu percebo que eu estou numa situação difícil, por exemplo, eu procuro alguma virtude que pode ser desenvolvida com aquela dificuldade. Às vezes é uma oportunidade de desenvolver a minha paciência, às vezes é uma oportunidade de desenvolver a minha capacidade de perdoar, às vezes é uma oportunidade de desenvolver a minha compaixão, a minha tolerância. Muitas vezes eu percebo que é uma oportunidade de passar por cima do meu ego, do meu orgulho, da minha vaidade. Então eu estou sempre buscando entender e me desenvolver o máximo que eu posso. E geralmente é nos momentos de dificuldade que eu tenho os meus maiores avanços. Porque entendendo tudo isso que eu estou te falando aqui, entendendo que nada do que a gente passa aqui é à toa, que tudo que acontece aqui nesse plano é uma oportunidade de crescer ou reparar, eu tento tirar o melhor de tudo. E, consequentemente, eu acabo acelerando o meu processo. E eu não estou falando que eu não erro, porque eu erro muito, eu falho muito, igual todo mundo. Mas entender tudo isso me ajuda a perceber as minhas falhas com mais facilidade, me ajuda a me corrigir com mais facilidade. E é isso que eu quero que você consiga também, porque o entendimento facilita muita coisa pra gente.
Então vamos parar de colocar a culpa de tudo nesse bendito véu do esquecimento, ou em qualquer outra coisa. Porque quando a gente faz isso, a gente se coloca no papel de vítima. E enquanto a gente achar que a culpa é do véu, ou dessa prisão reencarnatória, ou de Deus, ou de sei lá o quê, a gente não vai ter poder nenhum para fazer nada. Para a gente ter poder, a gente precisa trazer a responsabilidade para a gente. Então eu tô aqui por causa das minhas imperfeições. E eu escolho me lapidar a cada dia. Eu escolho praticar o bem, praticar o amor, praticar a paciência, a compaixão, a caridade. Isso é poder. E é isso que vai libertar a gente. Não de uma prisão externa, mas de uma prisão interna que se chama ego. E tudo que eu compartilho nesse canal é para te ajudar nisso. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E antes de encerrar, eu queria fazer uma singela homenagem para o meu pai, que foi quem me transmitiu todo esse conhecimento que eu compartilho com vocês hoje. Faz 4 meses que ele retornou para o plano espiritual, porque ele já estava muito velhinho. Ele já estava com quase 98 anos. E antes dele ir, eu prometi para ele que todas essas sementinhas que ele me deu germinariam no coração de muitas e muitas pessoas. E foi por isso que eu criei esse canal e comecei a gravar esses vídeos. É uma forma de retribuir tudo que ele fez e tudo que ele foi para mim. De verdade, nessa existência Deus foi muito bom comigo me dando esse pai. E eu não poderia deixar de retribuir. Não seria justo eu pegar todas essas sementinhas que ele me deu e guardar numa gaveta só para mim. Por isso eu acho que a melhor forma que eu tenho de retribuir é compartilhando tudo isso com vocês. E eu tenho certeza que essas sementinhas vão germinar e vão virar árvores magníficas e frondosas um dia. Por isso eu aproveito para deixar aqui essa minha homenagem para o meu querido pai, que tanto se esforçou para me transmitir o máximo possível dentro do tempo que ele tinha. E sobre o véu do esquecimento, ele sempre recitava essa poesia para mim. Hoje, nós não vemos, não ouvimos, e é bom que seja assim. Mas um dia, o véu que cobre os nossos olhos será retirado pelas mesmas mãos que o teceram. E a argila que obstrui os nossos ouvidos será retirada pelos mesmos dedos que amassaram. E então veremos, e então ouviremos, e não lamentaremos ter conhecido a cegueira e a surdez, pois nesse dia conheceremos a verdade oculta de todas as coisas, e abençoaremos as trevas, assim como abençoamos a luz. Muito obrigada por tudo, meu pai querido. Você tem a minha eterna gratidão, a minha eterna admiração e o meu eterno amor. E se você gostou desse vídeo, já clica nesse outro que tem muito mais para você. Te espero lá!